Fala, galera do primeiro ano do ensino médio da Escola Cultura Viva. Bem-vindos a mais uma aula virtual de Geografia. E na aula de hoje nós estaremos conversando um pouquinho e dando continuidade ao nosso tema mapas, ok? Será uma aula específica de cartografia e nós estaremos falando somente sobre projeções cartográficas. Só para vocês poderem se situarem, ainda é o nosso capítulo 3 do livro didático e que seguirá agora a partir da página 32. Então, eu peço a vocês que prestem bastante atenção nos slides que eu estarei colocando aí, para que não fique nenhuma dúvida. Vamos lá? O que são projeções cartográficas? São representações da superfície esférica da Terra em um plano, possibilitando então a construção de um mapa. O mapa ele vai corresponder exatamente à representação aproximada da superfície terrestre, porém agora em superfície plana. Vai utilizar as coordenadas geográficas. Dentro dessas representações, estarei utilizando formas geométricas. Para não me estender nessa explicação, pois não há necessidade, eu irei mostrar as principais representações cartográficas em formas geométricas, lembrando sempre que você poderá estar acompanhando esse conteúdo no seu livro didático. Olha, as principais projeções cartográficas são a cilíndrica, a cônica e a plana, também conhecida como azimutal. Mas espera aí, vamos primeiro a alguns conceitos básicos, sem os quais eu não posso dar prosseguimento a essa matéria. Eu preciso ter certeza que vocês entenderam. O primeiro conceito é a respeito da famosa latitude. Gente, latitude é a distância ao Equador, que pode ser medida ao longo do meridiano de Greenwich, e essa distância mede-se em graus, podendo variar de 0 a 90, para norte ou para sul, tanto faz. E a longitude? Longitude, por sua vez, é a distância de graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação ao meridiano de Greenwich, uma linha imaginária que, por convenção, separa os hemisférios ocidental e oriental. Os meridianos são as linhas traçadas no sentido vertical, ou seja, lá do norte até o sul, acompanhando no sentido paralelo ao meridiano de Greenwich. Tendo relembrado então esses conceitos, eu vou começar falando sobre a projeção cilíndrica, ok? Imaginem, eu estou envolvendo um cilindro em volta da esfera terrestre. Observem bem essa imagem. Depois, ele é aberto e então é passado os meridianos e paralelos em linhas retas que se cruzam entre si. As áreas que ficarem próximas aos polos e os próprios polos não podem ser projetados na superfície cilíndrica. Os paralelos, no entanto, ficam com as mesmas medidas de comprimento em relação à linha do Equador. Porém, as distorções, elas aumentam à medida que aumentam as latitudes. Observe o que está acontecendo nessa ilustração. Então vamos lá. 2 exemplos de projeções cilíndricas, a de Mercator e a de Peters. Na projeção de Mercator, que se considera a forma dos continentes, vai se levar em consideração as direções, os ângulos verdadeiros, ela é bastante utilizada para navegações marítimas e também por aeronaves. Já a projeção de Peters também é cilíndrica, não mantém as formas, não mantém direções e ângulos. No entanto, irá conservar a proporção das áreas. Outro tipo de projeção muito utilizada é a projeção cônica.
Nela será a vez de um cone envolver o globo terrestre. Observe a imagem. Nessa projeção, eu observo que as linhas paralelas são círculos concêntricos, ou seja, que possuem o mesmo centro. Nesse tipo de projeção, quanto maior for a latitude, menor será a minha distorção. Essa projeção é utilizada para representar partes da superfície terrestre, como o trecho de um continente, por exemplo. Por fim, nós temos aqui a projeção plana, também conhecida por azimutal. Nela, eu posso observar que a esfera terrestre foi colocada sobre um plano. E o que acontece? Pois bem, assim como na projeção cônica, as linhas paralelas são círculos de mesmo centro e os mesmos meridianos. São retas que partem dos polos. Gente, as projeções também irão possuir uma denominação de acordo com suas propriedades, que irão permitir a distorção dos mapas. E aí eu terei alguns nomes diferentes, mas que vocês vão observar que está bem próximo dessas que eu usei como formas geométricas. Vamos lá. Primeiro, projeções equivalentes ou projeção de igual área. Gente, essas projeções são de mapas que mantêm a área constante em toda a sua superfície. Na verdade, foram até desenvolvidas várias projeções equivalentes na tentativa de minimizar a distorção dos países e continentes do planeta Terra, mantendo sempre a área constante. São bastante usadas, no caso, para mapas temáticos, que mostram a distribuição de cenários, como população, distribuição de terras, áreas florestais, etc. Tenho ainda a projeção conforme, que é toda a projeção cartográfica cuja escala em cada ponto é independente da direção considerada. Em consequência, os ângulos em torno desse ponto são conservados, bem como a forma dos pequenos objetos. O termo conforme ele é enganoso na medida em que induz no erro de pensar que as projeções conformes conservam a forma de todos os objetos geográficos. Na realidade, não há nenhuma projeção cartográfica que, no caso, disponha dessa propriedade, uma vez que é impossível planificar uma superfície esférica sem a deformar. Isso quer dizer, então, que necessariamente a escala de qualquer projeção e, portanto, dos mapas que a utilizam, pode variar de lugar para lugar. Ou seja, uma projeção conforme, ela mantém os ângulos retos e corretos em um plano, e por isso distorce as terras emersas. A mais conhecida das projeções conformes é a projeção de Mercator. Ela foi apresentada em 1569 pelo cartógrafo flamengo Gerardus Mercator, para uso de navegação marítima. Isso aí eu falei na última aula, quando nós contamos a história de como surgiram os mapas. Eu ainda terei a projeção equidistante, que também mantém os comprimentos em escala uniforme e é usada para medir distâncias em um mapa. Eu tenho a projeção afilática, que apresenta a área e formas distorcidas. Isso aí, galera do primeiro ano. Eu estou encerrando aqui mais um tema do capítulo 3. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Peço que façam as atividades do livro, principalmente os simulados. Qualquer dúvida vocês podem estar mandando através do e-mail que está no Google Sala de Aula ou pelo próprio Google Sala de Aula. Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus. Cultura viva, muito além da sala de aula.